Boa tarde a todos. É uma honra participar do Congresso de História da Medicina. Eu gostaria de compartilhar um pouco da cirurgia plástica com todos os senhores. Um século de cirurgia plástica vai ser contado a partir de mestres vivos da cirurgia plástica que fizemos contatos, inclusive foram 4, Dr. Pitangui, Dr. Paulo de Castro Corrêa, Dr. Perseu e Dr. Estima, além de ter conhecido e convivido com o pai da cirurgia plástica, professor Rebelo Neto. Não é isso mais? Trata-se de um projeto iniciado no ano 2000, que tornou-se um livro depois de 5 anos, e vai preservar a história do pioneirismo, da ética e do bem-estar social. O diferencial da obra é que todos os acontecimentos escritos foram fatos narrados pelos ícones, que vocês vão ver a seguir, e que estavam vivos. Então, na realidade, se trata de fatos. Eu diria que não são versões. Eles fizeram as entrevistas e, no final, homologaram todos os textos que está nesse livro. A história da cirurgia plástica, de um modo geral, um pouco de história a partir da Idade Média até o século XXI. No século XII, o Papa Inocêncio III considerava a cirurgia plástica como uma cirurgia do demônio. Com isso, tivemos um atraso, 400 anos de atraso. Só no século XVI, na Itália, com Tagliacozzi, é que há o início de uma nova era na cirurgia plástica através dos enxertos de pele. O século XIX, a partir de 1846, quando aconteceu a Revolução da Medicina, com Thomas Green Morton, da anestesia, na Europa, a cirurgia plástica já era um fato rotineiro. E um cirurgião alemão, Dieffenbach, é considerado o gênio da cirurgia plástica do século passado, no século XIX. No Brasil, nada de relevante aconteceu na cirurgia plástica nos impérios Pedro I, em 1822, e Pedro II, em 1831. Apenas alguns rudimentos de cirurgia plástica que eram realizados não por plástico, que não existia especialista no Brasil, era por cirurgiões gerais. A partir de 1842 é que apareceu um trabalho importante de Joaquim Januário Carneiro, que foi um trabalho sobre lábio leporino. Alguns primeiros trabalhos do século XX evidenciam a rinoplastia, que é a cirurgia de nariz. No Rio de Janeiro, em 1901, José Augusto Nogueira de Gama publica da rinoplastia. E em São Paulo, em 1909, Bueno de Miranda, tratamento da ozena e da deformidade do nariz. No Recife, em 1929, o professor Dr. João Alfredo publica na revista Brasil Médico um trabalho rinomioplastia parcial. Dr. João Alfredo, em 1933, já pertencia à Academia Francesa de Cirurgia Plástica. Mas o marco zero da cirurgia plástica do Brasil ocorre com os trabalhos e o empreendedor que foi o Rebelo Neto. Rebelo Neto, gaúcho de Pelotas, nasceu em 1895 e faleceu aos 84 anos. Ele, em 1938, já pertencia à Academia Nacional de Medicina, foi o primeiro cirurgião plástico a entrar na Academia Nacional de Medicina. E, em 1965, ele foi considerado o pai da cirurgia plástica, que a gente vai comentar daqui a pouco. Alguns aspectos importantes do Rebelo Neto é que ele escreveu o primeiro livro no Brasil que falou sobre cirurgia estética. Ele também, aqui em São Paulo, criou o primeiro serviço de cirurgia plástica na Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. O Brasil alcança a maioridade exatamente em 1948, quando é fundada a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. Nesse mesmo ano também
houve a fundação da Sociedade Brasileira do Progresso da Ciência e 3 anos depois, em 1951, surge o CNPq. Quer dizer, há realmente uma grande mudança no ensino do Brasil. O livro que foi escrito por Rebelo Neto, em 1915, ele já fazia combate a uma coisa que hoje se chama bioplastia. Há 1915, 103 anos, o Rebelo já criticava as cirurgias estéticas através de injeções subcutâneas. Naquela época era parafina. Hoje a gente tem polimetilmetacrilato e outros produtos que têm realmente causado problemas vários, inclusive risco de embolia. Eu conheci, em 1972, o Rebelo Neto, aqui em São Paulo, na Chácara Flora, e fui com o meu chefe, na época, meu professor, Perseu Lemos, que eu vou falar dele, e recebi um caderninho com caricaturas. O Rebelo Neto fazia caricatura. Ele viajava, ia conhecer os serviços, esteve na Argentina, no Chile, e nos Estados Unidos eu tenho aqui 3 desenhos, 3 caricaturas. Ele, nos Estados Unidos, ele fez uma caricatura com o Dr. Gordon e também com a técnica que estava sendo executada. É um retalho em forma de foice. Isso foi em 1944. E, nesse mesmo ano, também no outro serviço, que é exatamente a imagem do meio, é uma ritidoplastia, é uma plástica de face, e onde o Rebelo Neto faz uma caricatura com pontos básicos de onde deve ser fixado alguns pontos na ritidoplastia. E a terceira imagem aqui trata-se de uma reconstrução da ponta nasal através de um retalho frontal, no serviço do Dr. Webster. Bom, o reconhecimento social da cirurgia plástica só aconteceu na segunda metade do século XX, onde o Brasil, a cirurgia plástica no Brasil atinge o ápice através das 2 guerras e de 2 incêndios que foram 2 tragédias, onde, do Rio de Janeiro, o circo norte-americano, e o Juarez deve ter lembrança dessa passagem, ele que foi um grande assistente do Dr. Pitangui, e todo o tratamento de queimados, e foram muitos queimados, mais de 1.000 pessoas sofreram queimaduras, foram capitaneadas por Dr. Pitangui. Aqui em São Paulo, uma outra tragédia foi o incêndio do edifício Joelma, quando o professor Paulo de Castro Corrêa capitaneou todo esse tratamento. E para contar essa história dos 100 anos de cirurgia plástica, convidamos 4 ícones importantes que foram professor Perseu, professor Espina, professor Paulo de Castro e professor Pitangui. Eles foram realmente herdeiros de Rebelo Neto, especificamente Dr. Perseu, que em 1950 ele veio aqui para São Paulo e trabalhou durante muito tempo com o Rebelo Neto. Por que é que nós tivemos a felicidade e, enfim, procuramos esses 4 ícones? É que no início do século XXI, nos anos 2000, os assistentes desses 4 mestres representavam 60% dos cirurgiões plásticos que trabalhavam no Brasil. Então, realmente, era de peso, até porque a produção científica dos assistentes era muito grande. O Dr. Juarez é uma prova disso, que você deve ter mais de 20 livros publicados. Então, realmente, essa escolha foi exatamente por conta de assistentes qualificados e da publicação científica. O próprio Pitangui tem mais de 1.000 trabalhos publicados. Perseu Lemos foi meu professor. Ele dizia, como ele estudou com o pai da cirurgia plástica, que era o Dr. Rebelo Neto, ele dizia que ele era o filho do pai da cirurgia plástica. E eu, que era assistente do Perseu, era considerado neto do... Bom, a importância de Perseu Lemos é muito grande. Ele criou diferentes técnicas e também instrumental cirúrgico. Uma das técnicas é a queilozetaplastia, em 1956. É uma solução completa para a fissura labial.
Normalmente, no mundo, se fazia zetaplastia só na pele. Então, você tinha sempre um encoste, havia sempre uma deformidade, cicatrizava tudo, mas ficava um buraco, ficava uma coisa esquisita. E com os trabalhos do Perseu Lemos, ele fez com que essa zetaplastia fosse realizada em 3 planos: o plano mucoso, o plano muscular e o plano da pele. Além disso, ele criou uma técnica de reconstrução de retalho, com retalho chamado retalho em cambalhota, que é conhecido no Brasil inteiro. Além de ter realmente tratado com prótese de silicone de impotência, a impotência Coendi. E confeccionou, entre outros, um abridor de boca incrível, muito bom. Aqui ele mostrando a técnica da quilozetaplastia com o tratamento mucoso, muscular e da pele. Ele esteve no Vietnã, em plena guerra do Vietnã, para ensinar os cirurgiões vietnamitas a tratarem queimaduras com napalm e também a técnica da quilozetaplastia. Ele teve uma legião de assistentes, mais de 50 assistentes, entre eles Zé Lima, de Alagoas, entre eles um paulista, o cirurgião que trabalha aqui em São Paulo, Isidoro Drécoli. Então, teve muita gente de projeção. O segundo mito, o segundo ícone da cirurgia plástica brasileira, ele nasceu em 1918 e dizia que o cirurgião plástico era um psicanalista com bisturi na mão. Ele, como eu disse, tratou pacientes no incêndio do edifício Joelma, mas ele fundou um serviço de cirurgia plástica, um hospital exclusivo para cirurgia plástica, que foi o Hospital de Defeito da Face. Além de ter, com o Rebelo Neto, criado a Sociedade de Cirurgia Plástica em 1948. Aqui o Hospital de Defeito da Face, que hoje já não é mais o Hospital de Defeito da Face, é o Hospital da Cruz Vermelha, a partir de 1915. Ele teve um reconhecimento internacional, ele trabalhou com o Dr. Converse, que era um dos maiores cirurgiões do mundo, e formou, aqui em São Paulo, 188 residentes de renome. O terceiro ícone que eu trago agora é o Dr. Estima, que realmente criou a Escola Sul de Cirurgia Plástica. Ele foi aluno de Paulo de Castro Corrêa em 1950. Na tentativa de salvar um paciente com 70% de queimaduras, ele conseguiu utilizar enxertos de 45 doadores. Curou a paciente e entrou no livro do recorde, porque ninguém nunca fez tal proeza. Ele também teve um acidente grave automobilístico e teve seccionado tendões da mão. Com isso, ele desenvolveu uma habilidade, houve a restauração total, e com isso ele teve a ideia de criar no Rio Grande do Sul um serviço que ficou famoso como um dos maiores serviços no Brasil de cirurgia de mão. Aqui uma escola, a Escola do Rio Grande do Sul, onde até hoje tem grandes vultos da cirurgia plástica brasileira, entre elas Ana Zulmira Badim, Vera Cardim, que vocês conhecem, e Carlos Weibel, que é um grande cirurgião. Bem, mas eu queria finalizar falar do Dr. Ivo Pitangui. Realmente é uma lenda, teve a projeção internacional, mas ele começou a sua vida acadêmica nos anos 50, onde ele foi para a Inglaterra e para os Estados Unidos, e foi residente de Guilhes, na França, de Paul Tessier, que é um dos maiores cirurgiões do mundo. Nos Estados Unidos, ele trabalhou com Long Grace, e na volta ao Brasil, em 1962, ele faz a opção para o Rio de Janeiro, onde exerce os conhecimentos adquiridos. Então, no Rio de Janeiro, ele foi o homem certo, no momento certo, no lugar exato. Aqui, a clínica Ivo Pitangui, em Botafogo, onde ele atendeu celebridades, e tem uma estatística incrivelmente grande. Ele conseguiu fazer na clínica cirurgias estéticas que chega ao assombroso número de 58.368 casos. Ele conseguiu, ainda no Rio de Janeiro, fazer o Instituto Ivo Pitangui, que foi na Santa Casa de Misericórdia,
para atender as cirurgias reparadoras e os menos favorecidos. E a estatística também é incrível, quase 80 mil cirurgias. 80 mil com 50, quase 50 mil, são 130 mil cirurgias capitaneadas por Dr. Pitangui. A Escola Pitangui tem no mundo 629 residentes. No Brasil, tem uma estatística de 425. Todos os estados do Brasil teve assistentes do Dr. Pitangui. Aqui, só para a gente ter uma ideia, no Rio de Janeiro, soma 214. E em quase 40 países do mundo tem assistente do Dr. Pitangui. Na Itália, são 31 assistentes. Tem na Rússia, tem na Suécia, tem no Marrocos. Enfim, é uma escola mundialmente conhecida. Dr. Pitangui foi professor honoris causa em Sorbonne, entre outros países, em Tel Aviv. Ele foi um intelectual na cirurgia plástica. Ele escreveu mais de 20 livros e quase uma centena de prefácios. Foi membro da Academia Brasileira de Letras, onde ocupou a cadeira 22. E a gente queria fazer uma homenagem a Dr. Pitangui, e há 2 anos eu lancei esse livro, que é Ivo Pitangui, Além do Bisturi, e eu queria mostrar um vídeo que vai detalhar um ponto que é o divisor de águas no tratamento de queimados, que foi esse incêndio de Niterói. Então eu queria que vocês estivessem atentos. Vamos passar isso aqui. Vamos ver se agora vai. Estava para entrar automático, não sei o que é que houve. Tem como vocês comandarem daí? É bem pequenininho, são 3 minutos, que aí eu acho que termina meu tempo. A gente programou para ser automático. Não, eu estou acessando daqui agora. Entendeu? Você não tem ele solto aqui na sua internet? Não. Então, ele tem mais dele aqui. Não, deixa eu ver. Está aqui, ó. Não, ele não tem o vídeo solto. Moisés. Sim, Moisés. Tem o link do vídeo, quando vocês fazer o vídeo juntos, você vai usar. Está sem a mídia aqui. Fazer o vídeo. Neste livro biográfico, o leitor conhecerá uma lenda da medicina brasileira, o ícone maior da cirurgia plástica mundial contemporânea, Ivo Pitangui. Com uma linguagem direta, leve e grande entusiasmo, o autor apresenta
a vida e obra do maior mestre da cirurgia plástica de todos os tempos. O livro mostra, inclusive, um episódio trágico ocorrido em Niterói, dezembro de 1961. O incêndio do Grande Circo norte-americano, com cerca de 2.000 pessoas presentes. Professor da PUC do Rio de Janeiro, Pitangui ia para o plantão na Santa Casa de Misericórdia quando ouviu pelo rádio o anúncio do incêndio. O Dr. Pitangui recebeu 300 metros de pele artificial dos Estados Unidos. E a repercussão mundial foi muito grande. O Papa, na época, se pronunciou a respeito dessa tragédia. O livro revela também os obstáculos do início da carreira, quando a cirurgia plástica era vista como algo menor. Sua passagem por grandes hospitais dos Estados Unidos, França e Inglaterra. A construção de sua clínica em Botafogo, reconhecida e frequentada por décadas por celebridades do cinema, dos esportes e da literatura. O livro narra ainda a sua dedicação em atender aos mais necessitados, dando a muitos deles a possibilidade de realizarem cirurgias plásticas restauradoras e estéticas através da criação da Enfermaria da Santa Casa de Misericórdia, no Rio de Janeiro. Com um banco de imagens amplo, o livro Ivo Pitangui, além do bisturi Biografia de uma Lenda, traz um capítulo de fotobiografia rico em detalhes que vão além do bisturi. O autor teve o privilégio de conhecer o livro Pitangui também intelectual, com mais de 20 livros publicados, e que foi membro da Academia Brasileira de Letras, ocupando a cadeira 22. Também usufruiu do seu convívio, da troca de ideias sobre o Museu da Cirurgia Plástica Brasileira e outros projetos culturais. A exemplo do livro Um Século da Cirurgia Plástica no Brasil, lançado em 2006 na Academia Brasileira de Letras. O Moisés teve um trabalho muito bem feito, teve um trabalho meticuloso, em que ele, evidentemente, a impressão dele, todo historiador dá a sua impressão, mas eu acredito que a impressão dele é verdadeira, e ele tem uma capacidade muito grande de julgar, e ele quis dar às pessoas a evolução de uma parte da cirurgia plástica brasileira que ele julgou importante. Obrigado.